Olá! Que bom estar aqui de volta. Hoje nós voltamos para a segunda temporada do nosso podcast e estou aqui com a Fer, minha colega e co-host aqui do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que já me deixou muito curiosa. Eu assisti um documentário apenas sobre o assunto, mas já estamos conversando aqui e já tivemos muitas informações antes de começar esse podcast que eu acho que serve como um alerta e como um ponto de atenção aí sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Fer, conta pra gente sobre o que a gente vai falar. Então, pessoal, estamos aqui hoje com uma amiga muito querida, né, de alguns mil anos aí de muita amizade. A gente já morou em várias cidades separadas e a gente sempre conseguimos manter, né, um laço de amizade. A Monique, e a Monique é uma influenciadora digital que faz um trabalho muito importante nas redes sociais aí, desse alerta para o golpe do amor, né? Nós achamos muito importante também poder conversar um pouquinho sobre isso, entender por que algumas mulheres caem em situações, mulheres, homens, porque a gente estava aqui antes nos bastidores entendendo com a Monique, né, que não são só mulheres, tem homens, tem homossexuais, diversas pessoas caem, mas elas têm algumas semelhanças aí de comportamento, e nós gostaríamos então de conversar, de entender um pouquinho, de vocês também conhecerem esse lado dos relacionamentos, né? Mo, se E é apresenta, o golpe fala. do amor, né? Só para que fique bem claro, o golpe do amor. E a gente vai falar aqui também qual o perfil dessas pessoas que caem nesses golpes e como não perder a esperança de um outro tipo de relacionamento, de outro tipo de pessoas, né? Mas, Monique, se apresenta pra gente aí. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho vocês nas redes sociais sempre, estou ali comentando, estou conversando com vocês, porque a psicologia, né, a psique me interessa demais. Então, eu estou sempre ali assistindo sobre relacionamentos com vocês. Então, eu comecei, né, o meu canal faz 2 anos, falando de relacionamentos. E, porventura, falei de falar com relacionamentos com estrangeiros. E nesse bate-bola, falando de aplicativos, me deparei com milhões de golpistas. Até porque no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, gente, qualquer aplicativo. Até em aplicativo de karaokê, de jogos, de línguas, então, nossa senhora, é só golpe. E quando a gente conversa e a pessoa não conhece esse golpe, fala, nossa, que estranho, nunca ouvi falar disso. Mas se olhar lá no Facebook, aquelas mensaginhas, tem 300 árabes, 200 americanos chamando para conversar, né? A maioria das pessoas ignora, não dá oi, não responde, não conhece o que eu quero com essa gente. Mas existe uma parcela da população que está na internet para conversar, para trocar ideias, para criar amizades e acabam abrindo a guarda, que eu digo, e Uhum. conversando com qualquer pessoa. Não importa Se quem é. permitem, né? Isso, porque muita gente é daquela época que acredita no fio do bigode, né? Se você diz que você é essa pessoa, então você é. Se você está aqui Uhum. conversando comigo, me mandando fotos, me mandando documentos, me mandando videozinhos e se abrindo tanto para mim, né? Com uns textões gigantes que ninguém nem tem paciência de escrever, mas eles copiam e colam. Então, infelizmente, quando eu falei do golpe do amor no meu canal do YouTube, bombou. E hoje eu tô já com 10.400 seguidores, alguma coisa assim. E tem aqueles que passaram por Ótimo. ali, deixaram as suas histórias e já saíram, né? Querem esquecer disso daí, já saíram do meu canal. Então eu já devo ter conversado com, sei lá, umas 15 mil vítimas, viu, gente? No mínimo. Que Uhum. caíram, Uhum. perderam saúde emocional, né? Saúde. Algumas ficaram em depressão, de verdade. Outras perderam muito dinheiro. Então, há vítimas que perderam, assim, quase R$ 1 milhão. Tá louco? E eu aqui trabalhando, tentando juntar, e o pessoal pagando para golpista, achando que é o amor da vida. O golpe, ele Ô, vai ô, de pequenas Monique, coisas.
conta pra gente, então, o que que é o golpe do amor, assim, né? Pô, O que seria? Porque quem tá ouvindo aqui pode interpretar várias coisas, né? Então, conta pra gente o que que é esse golpe do amor que tem muita frequência e tem uma característica muito específica, né? toda vez que você for enganada, né, pelo coração, é um golpe do amor. Então, quando a gente fala do golpe do Tinder, o golpe do pacote, o golpe do passaporte, o golpe do amor, ele tem várias vertentes. Este que é o mais comum e o que arrecada milhões de dólares todos os meses é aquele do perfil falso na rede social, todo galanteador, todo cheio de amor para dar, com toda persuasão e conhecimento para poder entrar na mente daquela pessoa que ele está conversando, propor até casamento, propor uma vida extraordinária após o encontro dos dois, que nunca acontece, porque eles sempre estão fora, né? Então, se são americanos, estão viajando, estão na Síria, no Afeganistão, no Iêmen. Se são engenheiros, estão em plataformas de petróleo. Se são médicos, estão sempre trabalhando em algum lugar que não pode conversar. Resumindo, são pessoas que eles criam uma história, um enredo repetitivo. Por trás existe uma quadrilha gigante dos africanos, dos países africanos, Gana, Chipre, Nigéria, e são jovens, né, africanos aliciados por uma quadrilha que estão tomando conta de todas as redes sociais cheias de perfil falso, né? Então, em aplicativo de namoro tem vários. Fotos, até daquele doutor Fernando Pinto, que trabalhava na Globo, tal. As fotos Aham. dele são usadas. Do Roberto Justus. Imagine o Roberto Justus te chamando para conversar e falando inglês com você. Ô, Moe, essa parte é legal. No Instagram da Monique, ela posta muitas fotos que ó, esse perfil é falso. Se alguma dessas pessoas entrarem em contato com você, fiquem alerta, porque esse perfil não é verdadeiro, né, amor? É algo Isso. assim que você faz recorrente. Faço, porque cada vez que as pessoas me mandam as fotos, eu vou postando. Porque o que acontece? Essas pessoas são vítimas também. Aconteceu um caso muito interessante, Fer. Esses dias, um cara maravilhoso de São Paulo entrou em contato comigo e ele teve as fotos dele roubadas. Porque ele é um investidor, vamos dizer assim, mas ele trabalha com direito, trabalha com imóveis de alto padrão em São Paulo. E ele tem, assim, 150 mil seguidores no Instagram, brasileiro. E ele falou assim, Monique, obrigada por divulgar a minha foto, que eu sou vítima. Ele tem processo contra ele, tem gente tentando cercar ele, porque são Hum. brasileiras que caíram no golpe achando que ele era um americano, que estava não sei aonde, e que deu golpe nela, E isso porque ela acontece pagou. com famosos, né? A gente ouve direto, né? A pessoa achou que estava namorando por anos a Simária, esses dias aconteceu. Uhum. É, com O outras marido pessoas da Ana também. Hickman também acontece muito. E Uhum. aí ele falou, Monique, você não sabe, eu nem fazia terapia, agora eu faço terapia, porque eu me sinto em pânico. Parece que o telefone toda hora vai tocar, que eu vou andar na rua, alguém vai me abordar, e aí eu não consigo ter relacionamento, porque daí a pessoa com quem ele está se relacionando acha que é real, que, entendeu? Que pode ser ele, porque é horrível. A vida da pessoa que é vítima, que teve as suas fotos roubadas, sua identidade roubada, é horrível. Em contrapartida, aquela que tomou o golpe, pagou, perdeu dinheiro, fica obcecada no cara. Porque ela estava tão apaixonada, criou a dependência emocional, ainda pagou. Então, assim, é muito interessante que os dois lados sofrem e eu tô ali, né, tentando controlar. Ó, não vá Uhum. atrás da vítima, né, que teve a foto roubada, o cara quer paz. Ele não falou com você, ele não te conhece. Não fica processando o cara não tem nada com isso. E eu trouxe à tona. Tem outros canais que até falam algo de golpe do amor, mas não como eu. Falam de golpe que foi sequestrada, mora na Turquia, ou de outros tipos de golpe, como o do Tinder, né? Que você dorme com o inimigo, que o cara Uhum. diz que o nome dele é João. E ele começa a dormir na sua casa, morar com você e ter a vida dele. Diz que é herdeiro, que tem dinheiro. Quando você percebe o cara é
puta de um estelionatário, nem era o nome dele, e ele leva seu carro embora, suas economias, o que for, né? Ô, amiga, e conta para nós assim, qual que é a característica que você percebe meio que em comum em todas as pessoas que caem nesse golpe? Tem um padrão de pessoas ou características de comportamento que você percebe que, nossa, batata, né? Você começa a entender o perfil ali e fala, nossa, faz sentido, a pessoa caiu no golpe. A maioria das pessoas, eu acho que até os golpistas, eles fazem uma análise da vítima, né? Eles não entram ali para conversar com qualquer pessoa disparado, sem ter um mínimo de conhecimento que a vítima posta. Infelizmente, quando a gente está na rede social, acaba que posta alguma coisa sobre a religião que tem, posta alguma coisa sobre o pet que tem, se tem um gato, um cachorro. Aí começa a postar e mostra que não tem uma pessoa, um parceiro, né, um relacionamento. Aí posta alguma coisinha de amor, ou seja, que tá alguma coisa que diga mais sobre ela. Então, quando o golpista ataca, ele já sabe alguma coisa. O que eu percebo, o padrão? Geralmente são mulheres acima dos seus 40, ou homens, né, também mais velhos. Eles estão ou em relacionamentos falidos ou sem nenhuma companhia, sem nenhum parceiro, sem nenhum relacionamento. Estão se sentindo carentes, vulneráveis, com a autoestima bem abalada. Estão na internet realmente para preencher um vazio que não vai dar para preencher na internet. E é isso que eu vejo. As pessoas ou perderam alguém da família que amavam muito, ainda mais que teve a pandemia, muita gente só piorou. Se tinha alguma falha ali, algum drama, algum trauma, algo, só piorou. E você dentro de casa, no isolamento, na pandemia, diminuiu o seu Teve mais círculo de uma desculpa amizade. também, né? Para que as pessoas não pudessem estar presentes, né? Sim, Ah, e as pessoas, elas começaram a se sentir um pânico, né, coletivo, eu acho que a pandemia deu isso, uma vontade de ter alguém, né, mas também todo o histórico em que você só é feliz se você está acompanhado, se você tem alguém para dividir a vida. E a realidade é que na internet isso não vai ser tão fácil. Todo Uhum. mundo é o que quer ser na internet. A gente só posta o que a gente quer. E na mão de um bandido, aí pronto, você consegue criar uma história fabulosa, encantadora, romântica, persuasiva e consegue perceber naquela vítima que está carente, que te deu atenção, que falou mais do que devia, se expôs mais do que devia. O cara tem todas as armas, né? A quadrilha, os bandidos, os golpistas, para conseguir entrar na mente, conseguir fazer você achar que ele é real. Enfim, são pessoas também Como, que. só para a gente colocar aqui para o pessoal, né? A gente estava conversando antes e você trouxe que existem quadrilhas que trabalham e atuam aí há 30 anos, né? Ou seja, essas pessoas elas têm uma especialidade naquilo que elas fazem. E com certeza identificar pessoas vulneráveis e que tem um padrão aí de comportamento, um padrão de sentimento, né? Isso há 30 anos fazendo a mesma coisa, eles são com bons. certeza conseguem pescar isso, que também não deve ser muito difícil. Você mesma estava falando antes que quando chegam essas pessoas, você percebe assim, parece que é a mesma pessoa de tão parecidas que elas são, né? Até fisicamente, de comportamento, de jeito de falar, de se portar, né? Então, eu acho que se você puder até trazer um pouco mais disso, porque Claro. de fato tem características marcantes nessas pessoas, né? E a gente, às vezes, não. As pessoas que não estão tão acostumadas e familiarizadas com as redes sociais só usam ali realmente para passar um tempo, né? Não são pessoas que convivem tanto assim nas redes sociais, elas acabam se expondo muito. Então, tem o perfil aberto, tem as fotos dela com os filhos. Nunca aparece o marido, nunca aparece o parceiro. Aí vive postando alguma coisa, eu entro lá, ou de Deus, ou que tudo vem na hora certa, e que o amor não sei o quê. Acaba dizendo muito dessas pessoas,
que elas estão ali sozinhas, que elas querem fazer amizade, que elas estão em Carente, busca né? de uma companhia, nem Uhum. que seja para ficar conversando ali o dia inteiro. Algumas pessoas não trabalham, né? Elas são donas de casa mesmo, a vida inteira. Aí acabaram de se divorciar. Isso é a grande maioria. Acabaram de se divorciar. Então elas não sabem ainda como a rede social funciona para o lado ruim e acabam se expondo mesmo, dando a chance para qualquer pessoa chegar, conseguir convencê-la que ele é real, que ele é uma pessoa interessada, que ele realmente pode ser o amor que ela tanto esperava. E E eu são vejo que pessoas essas mais mulheres introvertidas, mais extrovertidas. geralmente são. Você vê que elas estão com vergonha, que elas não contaram para ninguém, que elas não contaram para uma amiga, não contaram para o familiar, não contaram nem para os filhos, entendeu? De vergonha, às vezes contaram, nossa, tô namorando um sargento americano. E pronto, né? 1 ano namorando online. E aí, a hora que toma o golpe, ela percebe que é o golpe, ela fala, mãe, que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Eu me sinto muito, mas muito boba. Como que eu caí numa história dessa? E, na verdade, a gente sabe, né? Quando a gente está carente e você acha alguma coisa para se agarrar, pode vir todas as informações, você não enxerga, entra em negação e aí fica ali acreditando no que você quer. Você sempre acha uma justificativa, né? Para Uhum. continuar, porque é gostoso você ter um relacionamento online. Você está tão sozinho em casa, não tem outra pessoa para conversar, Não tem compartilhar os a vida conflitos, né? amorosamente. E olha só, né? Porque aí eu olho pela minha perspectiva que é tendo casais, né? Os casais vêm para mim em sofrimento. E eu costumo dizer aqui que, gente, sim, todo casal tem conflitos, né? E aí, para gerenciar os conflitos, os dois vão ter que fazer algumas atitudes. Nesses casos, a impressão que eu tenho, tá? É que, assim, um relacionamento muito perfeito, né? Um homem que todo mundo queria, que não te coloca numa situação de que você teria que fazer algo, né? Você está só recebendo tudo que você pediu, porque você merece. Isso, né? Olha como você é merecedora de um amor de verdade. E aí tudo aquilo que nós construímos, a mídia construiu, né? Mesmo até a Disney, né? Os nossos príncipes encantados, as histórias venham nos mostrando que, olha como isso é possível, né? Sendo que uma pessoa real, de verdade, um relacionamento real, é, sempre vai ter situações a serem conquistadas, os desafios, esses namoros à distância sem hora para acabar, né? E aí até a Monique falou, as pessoas chegam tão em negação que até elas entenderem que realmente elas caíram no golpe, elas ficam ali, né? Olhando para aquela situação, gente, fui enganada, né? Não percebi que foi enganada porque acreditei no amor. E não é necessariamente o amor, é o que está envolvido aí nessa expectativa também por trás de toda essa história, né? Uhum. Um outro ponto que é muito relevante, eu acredito que nessas mulheres, é uma baixa autoestima. Eu não sei se você percebe isso, Monique, a gente vê com outros casos em clínico. Eu até gravei outro dia um podcast aí com algumas amigas falando sobre o quanto o perfil das mulheres que estão em relacionamentos ou que caíram em relacionamentos de pessoas com transtorno de personalidade, por exemplo, narcisista, o antissocial, o vulgo psicopata, né? O que que essas pessoas têm, né? E a gente vai vendo que na autoestima, aqueles pilares da autoestima, eles estão comprometidos, né? Um péssimo autoconceito, né? Uma falta de cuidado pessoal. Isso é comum nesses casos É, aí? o que acontece não é nem questão de beleza e nem muito Uhum, assim, de idade. Eu acho que a uhum, autoestima, você sai de um relacionamento que te destruiu. Por exemplo, muitas estão casadas ainda, hein, que caíram no golpe. Ou seja, estão dentro de casa com um marido e mesmo assim estão namorando na internet. Um uhum, golpe. E você vê que a autoestima delas está abaixo do chão. Então, são traumas de relacionamentos que elas carregam, e a hora que é apresentado para elas que realmente elas são tudo na vida desse homem, né? Porque o golpista, ele não tem mais ninguém, só a vítima.
Ela é a Uhum. única pessoa que pode cuidar dos documentos, do dinheiro dele, da vida dele, vai casar com ele, vai ter a casa com ele. Então, todo sonho, como a Fernanda estava dizendo, e mais aquela autoestima que está bem debilitada, ela fala: opa, olha, ele vai me devolver minha autoestima. Ele está me tratando como eu deveria ter sido tratada, Uhum. e eu nem sei se eu mereço tanto, mas Uhum. eu vou ficar nessa, eu vou ficar nisso. A dopamina, aquele vício, a dependência emocional. No entanto, Luana e Fer, tem gente que, mesmo descobrindo o golpe, o que que você acha que acontece? Não Continua. quer se distanciar do cara. Uhum. Começa a conversar com ele com a cara dele. E muitas importam o marido da Nigéria, vocês acreditam? Traz o Uhum. jovenzinho nigeriano que passa fome lá e trabalha para essa quadrilha para morar com elas aqui. Agora, imagine você, uma senhora de 55 anos que foi abordada por um capitão da Marinha Americana, loiro, bombado, fortão, aquela coisa, descobriu que não é ele. Mas ela tá tão apaixonada pelo que eles conversam, que ele entende ela. Ele realmente ama ela. E quando ela descobriu o golpe, ele diz: mas eu tô apaixonado por você, eu vou te mostrar quem eu sou. É a outra parte do golpe, tá? Aí ele tira a foto fake, ele se mostra quem ele é, cheio de amor e de vergonha e desculpas. A mulher que tá apaixonada não quer sair disso, porque ela tá bem, namorando 1 ano, 2 anos com o cara. Só porque mudou a foto, eu não vou amar mais? Olha só a cabeça. E aí ela manda dinheiro pro cara vir morar com ela no Brasil. Agora pensa, o cara não fala português, o cara não tem uma educação, o cara não tem nada. Ele vai chegar no Brasil, vai se acomodar na casa dela. Já aconteceu muitos casos assim, tá? Eu tenho uma que tá comigo num grupo que ela teve que correr com ele da casa dela. Porque um jovem nigeriano chega no Brasil e ela dá tudo, né? Apaixonada, tá lá. Mesmo que seja, ai, mas eu sou pobre, não tem como ele dar golpe em mim. Tem, tem. Todos os níveis sociais tomam um golpe. A mulher trabalha 24 horas praticamente, enfermeira, para sustentar a casa. Não é que o bonitão jovem saía com as outras vizinhas jovens e depois que ele cansou dela, arrumou uma brasileira mais jovem para ele, ele foi morar com a outra. O que que vocês acham disso? Nossa, que cruel, né? Dependência emocional, minha gente. Ai, mas o amor Uhum. existe? O amor existe. Mas você vai acreditar na história de um golpista que já é um criminoso, tá? É um criminoso. Uhum. Aí depois ele fala: não, mas me desculpe, eu tô apaixonado por você. Traz pro Brasil, olha o peso. Você é responsável por quem você traz pro Brasil. Não é que você traz para cá e vai ficar largado. Se o cara Uhum. roubar, se o cara fizer alguma coisa, você é o responsável. E ela sustentando o bonito. E o bonito não arrumou outra? Vai morar com outra no Brasil? Esse é um golpe Uhum. conhecido também, golpe do passaporte. Eu quero ir para o Brasil a qualquer custo, porque eu não consigo mais ficar no meu país. Eu não Uhum. consigo mais ficar naqueles países do Oriente Médio, da África. Eles também dão golpe. Nossa. Indianos dão golpe. E o que faz essa mulher, né, que tem tudo para ser feliz sozinha, ter um emprego, tem a sua casa, tem tudo, aceitar um indivíduo que tem todas as más intenções do mundo dentro da vida dela? O que faz? É, a É gente carinho. conversou um pouquinho antes ali, tá, até sobre isso, né, amor? Da questão do quanto a humanidade, né? A gente precisa pertencer aos grupos, a gente precisa se sentir validado emocionalmente. Então, começa a olhar para a grama do vizinho, né? Aí todo mundo se relacionando, menos eu. Poxa, não tem alguém. E às vezes a grama do vizinho tá péssima, tá? Porque às vezes os relacionamentos também estão todos ali de fachada, não é tão bom assim quanto parece, mas, puxa, não faço parte desse grupo, né? Então, como a Monique falou ali, o amor não existe, existe, mas o amor é algo que eu e a Luana batemos muito na tecla, o amor dá trabalho. Né? O amor Uhum. exige um bom relacionamento, dá muito trabalho para os dois, não só para a mulher, para o homem. E aí, quando a gente vem idealizando isso e buscando, né? Às vezes a gente está só buscando uma aprovação, querendo um relacionamento que talvez nem faça sentido para a gente, porque esse daí, será que faria sentido mesmo? Né? Trazer alguém de outro país, se responsabilizar. Provavelmente ela não tinha a menor noção
né, do quanto isso era pesado, inclusive, para ela, né? Mas Uhum. topar isso é um nível de vulnerabilidade muito intenso, né, Lu? Sim, sem dúvida. E uma coisa que a gente vai percebendo nessas mulheres, né, que os pilares da autoestima eles estão desconexos e a gente vai vendo que são pessoas que não têm nenhum outro pilar na vida estabelecido. Então, amizades, às vezes um trabalho, às vezes até tem um trabalho, mas não tem outros pilares que tragam essa satisfação, né? Relacionamento com outras pessoas, amizade estar estudando alguma coisa ou buscando, a questão do autoconhecimento, elas não fazem noção, né, do quanto algumas coisas são prejudiciais para elas, né, e o quanto elas podem estar atentas a alguns pontos que podem levar a esse tipo de golpe. Então, eu acho que algumas coisas que podem ajudar demais nesses casos é estabelecer outros pilares, buscar autoconhecimento, seja da forma que for, né, gente? Hoje tem tanta coisa gratuita, né? Olha que a gente tá fazendo um podcast falando sobre isso, tem muita coisa no YouTube, né? O quanto você está disposta ou disposto a olhar para as suas vulnerabilidades, né? E assim, claro que tem a ver com muitas crenças, claro que tem a ver com esquemas que essas pessoas desenvolveram durante a vida, mas a gente pode mudar isso, né? E a responsabilidade de mudar isso é de cada um de nós, né? E para fazer isso, não deixe que para depois, né? Eu sempre falo assim, não deixe para depois, porque o hoje você pode começar com alguma coisa. Então, que seja estar em contato com alguém. Se você percebe que você está muito isolada, que você está com dificuldade em conversar com alguém, né? Porque isso, veja, é uma carência, inclusive, de contato com pessoas, certo? Certo? Porque imagina se eu chego para Fernanda e falo assim, Fer, nossa, tô conversando com um sargento americano, gato, não sei o quê, mostro para Fernanda a história. A Fernanda que não está envolvida com esse relacionamento, ela vira para mim e fala, Monique, é golpe. Porque Uhum, assim, quem não está envolvido ali, uhum, já percebe na hora. Então a pessoa que é vítima, ela não comentou com ninguém, ela não tem ninguém para compartilhar essa informação. E nós sempre compartilhamos informações com amigos, né? sim, Contar uma coisa legal, uma coisa uhum, chata. E eu vejo que essas pessoas realmente estão meio que isoladas da comunidade, porque elas não trocaram ideia com ninguém. Ninguém sabe disso. E muitas vezes o golpista que já é safo fala: "Meu amor, não conte para ninguém. Você sabe como as pessoas são invejosas. Se você uhum, contar, pode ter que atrapalhe. Não saia com ninguém." Eles ficam monitorando onde elas vão, o que elas estão uhum, fazendo. uhum. Porque quanto mais pessoas elas conhecerem, mais chances do golpe acabar antes, né? Sim, sem dúvida. Eu assisti aquele documentário do golpista do Tinder, né? E claro que quando você olha ali, são mulheres até bem-sucedidas que foram caindo nesse golpe, mas com uma vulnerabilidade muito grande. E quando a gente consegue observar ali o comportamento dele, é um pouco diferente desses golpes que você traz, porque tinha presença, né? Ele mostrava, ele tinha foto, ele levava a pessoa a andar de avião, ele levava ela para outro país. Ele mostrava muitas evidências, o que fica mais difícil, eu acho que é mais até mais entendível de uma pessoa cair no golpe, certo? Porque ela tem ali o contato físico. Agora, o que você está trazendo para a gente é o golpe digital mesmo, né? A pessoa não tem contato nem sequer por vídeo com a pessoa que está do outro lado, né? Então, Ou quando tem um contato por vídeo, como ela não sabe inglês, nunca utilizou muito das ferramentas das redes sociais, etc., ela acredita em videochamadas falsas, editadas, com os áudios trocados. uhum, Ela nem percebe que o vídeo começa 33 vezes ali, porque era só um storyzinho que ele gravou e ficou ali passando online para ela, falando outra coisa por trás, nem era o que estava a boca falando. Então, assim, a pessoa quer acreditar. Eu tenho um grupo no Telegram que eu faço, assim, um acolhimento dessas vítimas. Muitas chegam enlutadas, como se alguém tivesse uhum, morrido, gente. Não uhum, param de chorar, com medo porque deram um endereço para eles.
E eles ameaçam também. Quando você não dá dinheiro, eles ameaçam. Eles já têm o seu endereço, eles já têm tudo. Não é tudo um mar de rosas, só um golpezinho digital. Eles acabam fazendo chantagem emocional ali, tortura psicológica. Assim, os níveis vão ficando mais difíceis conforme o tempo você vai lidando com esses golpistas, sabe? Então, o ideal é você já bloquear de cara, não fica falando com essa gente estranha na internet, não. Porque se você tá carente e tem a internet na mão, vá buscar um curso para fazer de graça, né? Vai assistir o podcast das meninas, entender sua mente, aprender sobre relacionamento, sobre autoestima. Uhum. Porque o primeiro relacionamento que você tem que ter e bom tem que ser com você mesmo. Sabe? Você se amar, você se cuidar, você se preencher de você mesma, né? Você gostar da sua companhia. É muito triste você entregar todas as suas chaves da felicidade na mão de qualquer pessoa. E ainda mais se for na internet uma pessoa que você nunca abraçou. É complicado. Então, Nossa. a vulnerabilidade das pessoas depois da pandemia, a gente já sabe que deu uma piorada, né? Teve uma Uhum. crise coletiva aí, psicológica das pessoas. Criou-se essa carência mais do que qualquer outros tempos, eu acho. E as Na pessoas verdade, ainda se estão lidando, evidenciou, né? Evidenciou. evidenciou. Então, a gente Uhum. está lidando com isso, com resíduos de pessoas que ainda não conseguiram se curar totalmente do isolamento, da falta de, sei lá, amizade, Afeto, afeto, afeto. né? Atenção, afeto, que são coisas importantíssimas para que a gente possa sobreviver, inclusive, né? Nós não Suporte somos, social. nós não somos seres para vivermos isolados. Nós precisamos desse afeto, né? Uhum. E aí até me questiono quando você fala isso dessas pessoas sem amigos, sem várias coisas, né? Sem contatos. Então, puxa, como é que era a vida dessa pessoa, né? Para ela chegar nesse ponto de permitir. Como é que estava o relacionamento? Você falou, ó, tem muita mulher casada. Como é que estava o relacionamento dessa pessoa para ela permitir conversar com um estranho e se sentir mais amada por um estranho do que pela própria pessoa com quem ela convive? Né? Assim, é algo que faz a gente se ficar impactado mesmo de tamanho sofrimento. Mas é mais fácil conversar com um estranho do que procurar ajuda, do que fazer um movimento por você, né? Da mulher ali tá olhando para ela e falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, não vou ficar nesse casamento. Daí tem tudo aquilo que a gente falou ali das crenças, de que como é que eu vou sair desse casamento, eu vou ficar sozinha, né? Não vou ter ninguém. Nossa, é muito Uhum. complicado, né? E a Monique falou um negócio antes aqui, que esse golpe já existe há 30 anos, ele já funcionava por cartas, gente, né? Cartas escritas à mão, com uma fotozinha impressa. Ó, consegui seu endereço milagrosamente e me apaixonei por vocês. E escreviam por cartas. Gente, não é só brasileira que cai no golpe, né? Se vocês assistirem aquele programa Catfish americano, um monte de mulher americana cai em golpe dos africanos fingindo que são americanos. Daí isso eu não entendo. Ela não percebe o sotaque do cara, não percebe os erros gramaticais em inglês que eles têm horríveis, porque o inglês na África é diferente do inglês nos países Estados Unidos ou Inglaterra, porque eles aprendem o inglês daquele jeito, e as pessoas que estão conversando com a gente é gente que nem foi para a escola, então não sabe escrever direito, entendeu? É como se fosse um Uhum. analfabeto, Uhum. ou algo assim. Sabe, meninas, que tem até celebridades que têm as fotos roubadas, por exemplo, Keanu Reeves. O Keanu Reeves é uma celebridade que ele não tem rede social. Ele vive uma maneira diferente de vida lá. Ele é todo zen e tal, ele não tem rede social. Um marido de uma esposa que foi vítima do Keanu Reeves, fake, entrou em contato comigo, de Santa Catarina, o cara, maior gente boa, boa pinta, me procurou para ver se eu conseguia convencer a esposa dele a não divorciar dele pelo Keanu Reeves. Então, o marido estava super bem e falou: Monique, a minha esposa sempre foi uma excelente esposa. Eu não sei em que momento do casamento eu me perdi. E ela entrou na internet, conversou com o Keanu Reeves fake, né, da Nigéria,
tá apaixonado e pediu o divórcio. E me mostra as conversas, as fotos. Ele falou, a gente sempre foi muito amigo e ela resolveu abrir para mim e pediu o divórcio. Eu, os meus filhos, estamos de cabelo em pé. Porque daí eu pergunto, mas ela nunca demonstrou alguma incapacidade mental ou algo do tipo, uma vulnerabilidade? Você nunca percebeu algo diferente? Porque, convenhamos, você acreditar que o Keanu Reeves quer casar com você, Fernanda, e você vai acreditar nisso. E o Keanu Reeves quer casar com você na rede social do Instagram. E deixa eu falar, olha, esposo querido, eu me apaixonei pelo Keanu Reeves e eu quero agora o meu Mas divórcio. ela acreditando que era ele mesmo. Até hoje não desacreditou, porque às vezes ele fala comigo, eu não sei, ela tá indo na terapia, ela tá tomando remédio, porque daí já começa assim, todo mundo tá conversando, a gente sabe que o Keanu Reeves não tem rede social, não é ele que tá falando com uma senhora em Santa Catarina, certo? E assim, Certo? tá todo mundo esperando ela acreditar Tá. que ela tá no golpe. Ela Mas tá. veja, né? E aí a gente já entra para algo bem disfuncional, né? As pessoas sabem, ela já foi para terapia, ela tá, né, tá em outro e ainda está acreditando que isso, que é uma pessoa e que é ele e que tá tudo certo. E a gente já entra em outras questões aqui, né, Fer, que a gente pode até falar de um transtorno de personalidade, Sim. de outras questões que são muito mais relevantes nesses casos, né? Porque não é toda, não. A maioria das mulheres que caem nesses golpes não tem transtorno nenhum, né? Não tem transtorno. São só outras questões que a gente foi falando aqui hoje. Mas quando, veja, a pessoa já percebeu, já sabe, a família já, né, e já tem tratamento, já tem uma visão. Então, a gente pode falar de um transtorno de personalidade, pode falar de um transtorno de humor, a gente pode falar de uma esquizofrenia, né? Alguma outra coisa que pode estar impactando nessa percepção, certo? Agora, não é o caso da maioria, né? Mas eu Não. gosto sempre de salientar aqui o que isso também pode acontecer. E isso também pode fazer com que essas mulheres caiam nesse tipo de golpe. Ou estejam, né? A gente até falou em casos famosos aí que aconteceram nos últimos tempos de pessoas que conviveram, né? Tem uma famosa que a gente traz sempre aqui, conviveu com o próprio esposo por 5 anos e ele tinha visivelmente hoje, né, um transtorno de personalidade e ele roubou mais da Alguns metade do milhões. faturamento dela, alguns milhões. Então, assim, E foi o bacana que ela ter faz, né? exposto, né? A gente já falou sobre o caso da Lara Nesteruk em alguns momentos aqui, porque eu acho que ela teve muita coragem de expor detalhes do que ela passou, de várias situações, porque assim, uma mulher bonita, uma mulher esclarecidíssima, né? Que Com tem muita condição, com muita mais condição que ele, né? sim, e acabou sendo vítima, não exatamente, mas é um golpe do amor, né? Vamos dizer que é um golpe do amor, foi um golpe do amor. E aí ela veio expor, assim, para que outras mulheres possam entender, se identificar ali com o relato dela. Ela passou por um processo depressivo complicadíssimo, assim, de demonstrar, de mostrar o quanto isso foi cruel, como a Monique falou, que as mulheres chegam enlutadas ali, né? Incrédulas de como é que eu caí nesse golpe, como é que eu não percebi que eu estava sendo enganada, né? Mas eu percebi, amiga, conversando com as vítimas, porque eu já não consigo mais conversar com todas. Por isso que eu tenho um grupo no Telegram, que eu tenho uma administradora e mais umas 10 que me assessoriam ali. Que elas já caíram no golpe há 2 anos atrás, já estão super bem, já entendem tudo para acalmar essas vítimas. Amiga, o golpe do amor, ele foi só a cerejinha do bolo. As mulheres já estavam carentes e vulneráveis. A Sim. maioria teve uma perda ali, ou de um relacionamento, ou um luto mesmo, a pessoa faleceu, um filho, um pai, o próprio marido, e elas já estavam mal, elas não estavam no melhor momento delas. E elas se apegaram nesses caras que ajudaram muito elas a se levantarem, e a hora que elas Uhum, percebem o golpe, elas caem de mais alto, né? uhum. Elas Uhum. já estavam num degrau ali, subiram, caíram de mais alto. E aí elas falam: Nossa, eu já estava carente, já estava depressiva, já estava
com vontade nem mais de viver, muitas falam. E quando acontece isso, eu tenho que, às vezes, conversar por telefone. Falo, amiga, você não tá bem, deixa eu conversar com você, porque começa a chorar nos áudios ali no Instagram ou no Telegram, e eu vejo o desespero delas. Eu falo, caraca, elas não têm para quem conversar, não tem com quem. E eu falo, psicólogo, ai, não consigo pagar. Gente, se você for numa faculdade, você consegue agendar e fazer um tratamento gratuito, sabe? Uhum. Tem várias posições que você pode procurar um tratamento ou mais acessível. Tem uns Uhum. aplicativos também de psicologia agora, que você Tem entra a qualquer atendimento hora. social. Isso, mas elas estão tão desesperadas, e tão vazias e tão sozinhas que é até um pouco assim, depois que eu converso com uma ou com outra, eu fico pensando, né? O que mais que eu posso fazer para ajudar? Porque chega uma hora que você já não tem mais o que falar. E tem que ter um tratamento a longo prazo, precisa de remédio para acalmar, porque a pessoa já não estava bem. E Uhum. quando cai no golpe, fica pior. O dano, o prejuízo psicológico é bem pior do que o financeiro. O Uhum. financeiro, a Lara vai reconquistar, a Ellen Gazzaroli vai reconquistar, a outra lá que está no Rio de Janeiro, que um playboy agora super famoso lá, meio político, também deu golpe. Teve uma nutricionista bem famosa na rede social, que não é a Lara, que é de Brasília, que conheceu um cara no aplicativo, morou com ele em Brasília 3 anos, ele desviou dela, tipo, coisa de 10 milhões que ela tinha, que ela também. Enfim, porque as pessoas estão querendo enxergar só o que faz bem, porque elas já estavam mal antes, Uhum. seguraram em alguma coisa legal. Ah, esse cara é o príncipe, né? Como a Luana disse. Vou pegar nele. E a hora que ela vê que se desfez, né? Se derreteu. E ainda perdeu o dinheiro. Perdeu o carro, perdeu o dinheirinho que tinha na poupança, perdeu o salário, porque fez um consignado, tá pagando lá o empréstimo. Elas ficam bem É. mal. E é isso, né? Quando a gente vai percebendo na clínica, eu atendo muitas mulheres, né, natural, e tem mulheres que estão em relacionamentos, às vezes que nem tem um grande desafio, mas que a mulher tem alguns pequenos desafios que, se não ficar atenta, elas podem levar a esse tipo de situação, né? E sempre o nosso olhar é para fortalecimento de autoestima, olhando para vários pontos, fortalecimento de outros pilares, rede de pessoas. Se você vê que a sua vida está sozinha, você não tem como ninguém que você possa confiar, compartilhar, ou se o teu comportamento mudou depois de algum tempo, se em algum momento você tinha mais disponibilidade né, ou estava mais relacionada com pessoas, ou envolvida em algum segmento, e hoje você não faz mais, você deixou de fazer coisas que você gostava, isso é um sinal de alerta. Fique atenta ou atento, olhe para isso, volte a fazer coisas que são importantes para você, independente se você está num relacionamento ou não. Faça coisas que te conectem com pessoas. Nós somos seres sociais e a gente precisa, sim, de conexão. Busque outros pilares da sua vida que são importantes, como eu disse, o autoconhecimento, o autocuidado, né? Uma melhor visão de você mesma. Então, busque outros pilares e não coloque todas as suas expectativas em um relacionamento ou a sua felicidade quando eu tiver um relacionamento também, né? Porque tá baseada em mil coisas, né, que a gente veio falando aqui, e nós não temos tempo hábil para falar de todos os motivos que levam uma pessoa a chegar nessa condição, mas o fato não condicione a sua vida a um fator. Uhum. Se tua vida está condicionada só a trabalho, atenção. Se a tua vida está condicionada apenas à realização no relacionamento amoroso, atenção. Né? E isso é um ponto de alerta, e eu acho que você pode. Isso aqui pode ser uma dica para que você comece a olhar para isso, né? Independente do tipo de relacionamento que você tem, independente de qualquer outra coisa. Né? Fique atento. Ou se você está solteiro, solteira. Com certeza. E não esse tipo de coisa não vai deixar de acontecer.
né? Sempre vão acontecer, os golpes, sempre vai ter alguém mal intencionado. Eu acho que quanto mais a gente também puder divulgar, né, entender como é que funciona, mais mulheres possam também se familiarizar com isso, entender que o que a Luana falou é muito importante, o trabalho que a Monique vem fazendo aí nas redes sociais para ajudar essas mulheres que, na grande maioria das vezes, não têm condições nem de buscar ajuda, né? E aí tem o outro fator, vergonha também, que eu acho que deve realmente pesar bastante, né? Nossa, como é que eu vou contar isso para alguém? Isso deve ser bem delicado. Então, eu vou contar para alguém que já está acostumado a escutar, né? Que no caso, a Monique Uhum. está ali acolhendo, entendendo essas mulheres. Mas E, então e é tem uma, recurso, né? e há um senso de pertencimento quando as pessoas entram num grupo como o da Monique, né? Não sou só eu, né? Isso traz um certo aconchego, um acolhimento. Mas entenda, busque ajuda de alguma forma, né? Busque ajuda. Não tenha vergonha de compartilhar. Saiba que você não está sozinha. E eu acho que o trabalho que a Monique está fazendo, ele ressalta muito isso, né? Você não está sozinha. Isso pode acontecer. E você pode construir um caminho diferente para que isso não se repita, para Uhum. que isso não se repita na sua vida. Então, agora, Monique, só para a gente finalizar aqui, uma pergunta que não quer calar: você já caiu no golpe do amor? Cai todo dia. Na verdade, igual a gente fala, né? Em momentos de vulnerabilidade, obviamente, eu acredito, mas não perdi nada financeiramente, mas não vi as bandeirinhas vermelhas ali piscando na minha frente, isso daí não dá certo, isso não é real. E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, em algum momento, caiu, né? De repente, com um dano menor ou um dano maior. Mas eu já conversei com um golpista achando que eu estava falando com alguém de verdade no aplicativo, sim. Só que eu não caí no golpe, nada. Tipo, do segundo dia já achei o cara invasivo, já achei o cara tentando entrar na minha mente. E eu estava bem, só bloqueei, né? Mas eu não paguei nada, não perdi nada, só tempo mesmo, né? Ok, também faz parte, né? E também tem isso, não se culpe se caso isso aconteça, porque você vai ser abordada, talvez, vai não, né? Talvez você seja abordada e isso não é responsabilidade sua, né? Você pode ser Uhum. abordada de alguma forma. Agora, fica atento às bandeiras vermelhas, né? Inclusive, a gente estava falando da Lara aqui, e ela trouxe, né? Nesses 5 anos que ela ficou casada, ela falou, eu tinha várias bandeiras vermelhas e eu vendo ali, fui meio que me afastando de uns amigos, de pessoas que eu sabia que iam me falar algumas coisas, tinham comportamentos totalmente disfuncionais, eu me sentia mal com determinados comportamentos da pessoa que eu estava, e eu estava lá. Justificando, né? Uhum. É a Então, negação. Eu não quero que isso seja real. Então, deixa eu me Uhum. afastar da realidade, né? Eu nego. uhum, Amiga, e uhum. conta pro pessoal onde que as pessoas te encontram, fala um pouquinho aí do teu Instagram, teu canal do YouTube, como é que as pessoas que estão aqui nos ouvindo podem te encontrar. Momentos by Monique Marques. E se escrever golpe do amor no Google, gata, só aparecem meus vídeos. Aparece o da Record, aparece os do canal do YouTube, mas o meu nome é Monique Marques e o nome do canal é Momentos by Monique Marques. Estou no Instagram, estou no TikTok, mas os vídeos longos e com conteúdo realmente são no YouTube. Ah, então tá. Monique, muito bom. Você é uma excelente comunicadora e eu acho que o seu trabalho ele tem feito diferença e vai fazer cada vez mais diferença. É sempre importante pessoas que estão ligadas nesse tipo de assunto e que possam contribuir de alguma forma como você faz, né? E com 10 mil aí seguidores já, né? E com certeza esse teu canal vai crescer muito mais podendo apoiar pessoas a saírem disso e as pessoas a não entrarem nesse barco que está furado. É Isso, muito. e vamos focar na autoestima. Eu sempre estou aconselhando elas a buscarem vocês, a buscarem caminhos, né, para se conhecerem, se fortalecerem, porque, como eu falo, é a cerejinha do bolo. Esse não é o mal da vida delas. Alguma coisa tem por trás para a gente conseguir chegar no coraçãozinho, na cabeça e fortalecer elas. E uma hora a gente consegue, né? Criar um exército de mulheres mais fortes, homens mais fortes,
Tudo quanto é tipo de relacionamento tem os seus prós e contras, e a gente tem que lidar com isso, não sair agarrando aí a primeira cavalo de Troia, né, que aparecer na frente, Uhum. presente grego. É, E mas lembrando que pessoa perfeita e relacionamento perfeito não não existem, tá, existe. gente? Então, se tiver perfeito assim, a ponto de do que a gente falou aqui hoje, desconfie também, né? Desconfie. Uhum. Amiga, e agradecer então, né, sua participação. Eu acompanho a Monique desde quando ela começou. Acho que o trabalho dela realmente tem que ser mais divulgado mesmo, até pela questão de utilidade mesmo. Não é só porque, nossa, a Monique é uma excelente, realmente é uma excelente comunicadora, mas o quanto isso pode ajudar mais pessoas, principalmente as pessoas carentes, né, que acabam chegando nessas situações tão cruéis mesmo, né? Então, que eu Uhum. fico aqui na torcida, que você consiga, né, crescer ainda mais e só agradecer. Impactar mais pessoas e mais mulheres. Que bom. Você tem Muito alguma bom. mensagem que você queria deixar aqui de final? A gente vai encerrando o nosso podcast. Agradecer vocês, é sempre bom estar aqui com as minhas amigas, e eu acho que a gente vai chegar mais amplamente aí, a gente já está vendo que muita gente já tem falado disso, as pessoas estão publicando em televisão, chegando a aquele público que a gente não chega, né? E Aham. tem gente que só assiste televisão, está sendo bastante divulgado, e uma pessoa fica sabendo disso, já divulga para mais cinco. Então, uma hora vai todo mundo saber do golpe. Então, mesmo que você esteja carente, vulnerável, você tendo conhecimento, você não cai. Uhum. Uhum. Você se fortalece. Ó, essa história eu já vi, não é para mim isso aqui, é porque você tem o conhecimento. E muito obrigada por dar esse espaço aqui e também divulgar, né, esse golpe do amor para outras pessoas, sair da minha bolinha ali, sempre bom. Obrigada, gata. Que bom. Obrigada pela participação, Monique. Pessoal, vamos finalizando aqui. Até o próximo podcast. Nos acompanhem, mandem sugestões aqui de temas que vocês gostariam de ouvir. E um beijo e até a próxima. Até, tchau, tchau.